Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje eu tenho a honra de conversar com o Dr. André Matarazzo. Vamos falar sobre a família Matarazzo, uma das maiores histórias do Brasil. Dr. André, muito obrigado pela sua presença. Sabe que eu tenho um carinho muito grande pela história da sua família, pelo senhor. Queria que o senhor se apresentasse ao nosso assinante para a gente começar a falar um pouquinho. Tá bom, Rica. Muito obrigado ao programa, que para mim é um prazer estar aqui, principalmente para falar de uma família que eu me orgulho muito. Eu tenho 62 anos, a minha origem é industrial, de indústria, obviamente, e ao longo do meu percurso profissional acabei mudando para a empresa estatal e depois para a área pública, mas sempre na área de administração. Vamos falar um pouquinho sobre a história do Conde Matarazzo, a família Matarazzo nas indústrias. Como é que começou? Porque todo mundo fala, a gente está conversando sobre empreendedorismo, hoje é fácil falar, você tem tecnologia, tem tudo. Mas ele chegou da Itália, quase sem nada. As histórias que a gente ouve é que ele perdeu uma mala cheia de banha, que ele vinha, não sei se aproveitar e matar essas curiosidades, que ele perdeu essa mala cheia de banha e teve que começar tudo de novo. De mula, ele passou a caminhão e construiu várias coisas. Então vamos começar um pouquinho sobre a família, sobre as empresas e depois, no final, sobre por que empresa familiar e gestão pública. Bom, a família é uma família, tem uma história muito interessante desde a Itália, porque a minha família, que vem de Castellabate, que é um município bem no sul da Itália, de Nápoles, né? Para baixo de Nápoles, província de Salerno, lá no Cilento, o Francisco Matarazzo saiu de lá em 1886 para vir para o Brasil. A Itália passava momentos muito difíceis, muita pobreza. E a família dele lá, nossa família lá, fazia coleta de impostos. O pai dele tinha acabado de morrer, tinha tido um problema de saúde e morreu. E eles tiveram um problema porque na época não era uma coisa que você registrava quem pagou, quem não pagou. Obviamente todo mundo disse que tinha pago, eles acabaram pagando impostos pelos outros, o que deixou eles bastante chateados. Mas o Francisco Matarazzo, até um pouco contrário ao que conta a lenda, ele já na época fazia faculdade e veio para o Brasil por sugestão do Fernando Grandino, que era uma pessoa de Castellabate que já morava em Sorocaba, estava morando aqui em Sorocaba, escreveu para ele dizendo: olha, Matarazzo, eu acho que o Brasil é um país que a sua cara tem tudo para alguém do seu temperamento começar e dar certo. E ele aceitou o desafio e veio para cá. Tem que lembrar que o Brasil, 1886, era pré-abolição dos escravos. O que tinha no Brasil? Mato, escravos e alguns portugueses. Muito mato. Tanto que aqui em São Paulo, o forte era Sorocaba, não era a cidade de São Paulo. E o Francisco Matarazzo veio trazendo uma carga de secos e molhados, que ele estava trazendo, porque era o negócio que ele queria começar aqui no Brasil. Ao fazer o transbordo do navio para o porto, essa carga foi perdida no mar, afundou. Então isso é uma realidade. É uma realidade. E aí ele começou do zero, efetivamente, inclusive morando na casa do Fernando Grandino, que o acolheu. Tanto que você pegar cartas até a morte dele, em todas as saudações ele sempre saúda. Quero aqui cumprimentar e agradecer o meu amigo, meu melhor amigo, Fernando Grandino, a quem eu devo tudo aquilo que eu construí. Porque o Grandino o acolheu, ele morou com o Grandino um bom tempo, em Sorocaba. Então, essa foi, vamos dizer, a saga dele inicial. Ele aí chamou o irmão, que era o André, que era o irmão mais velho dele, com quem moraram juntos e os filhos casaram entre si e fizeram a vida juntos, os dois, na empresa e a vida pessoal. Eram os dois muito próximos, Então, essa foi a ida dele para Sorocaba. E lembrando também que nessa época, quando você fala viajou para o Brasil, hoje você fica pensando, você entra no aeroporto... Sai 12 horas, está liberado. Mesmo quando fala que vem de navio, mas ninguém lembra que era navio ainda a vela. Não era vapor ainda, 86. Então era um mês e meio, 2 meses de viagem. Que era uma coisa difícil, Mas, de qualquer forma, ele aí se estabeleceu em Sorocaba, e começou a comercializar banha. Aí já dentro de um conceito que ele tinha de comprar o porco a prazo, vendia a banha
à vista, depois ele passou a usar uma tecnologia com a banha que ele já tinha visto na Europa, que era mais para frente, né, o negócio de enlatamento, também de pôr a banha dentro de lata em vez de barrica, que durava mais, sei lá. Mas efetivamente em Sorocaba, depois ele começou também com comercialização, fazer fibra, né, de algodão, para fazer sacarias. E aí ele usou também uma tecnologia que ele já tinha, que era o esmagamento de óleo, com caroço de algodão. Ele começou a fazer o esmagamento de óleo, tanto que essa primeira moenda de óleo dele está em Sorocaba, está no museu de Sorocaba. E aí começou o comércio dele. Ele se estabeleceu aí em São Paulo, porque ele veio para cá, inclusive, sem a mulher, né? Veio ele e o André, depois ele trouxe alguns filhos e depois veio a mulher e os outros filhos. Para São Paulo, Francisco Matarazzo veio, os dois, ele veio em 1900, para a inauguração do Moinho Matarazzo, que é na rua Monsenhor Andrade, está lá até hoje, é patrimônio tombado, é uma beleza de construção. E o Moinho Matarazzo, inaugurado em 1900, foi a primeira fábrica de grande porte da América Latina. Então, foi financiado até na época, para ele, pelos ingleses, pelo Lloyds. E depois, quem o financiou muito também era outro amigo dele, que foi para a América do Norte, que era o Antônio Giannini, que fez o Bank of America. Diz a lenda até que ele nunca fez banco aqui, porque ele aguardava, estava fazendo uma reserva de mercado para o Antônio Giannini, né? Para quando ele chegasse. Mas então, em 1900, ele dá a partida como industrial, propriamente dito, aqui na cidade de São Paulo. Tem uma coisa interessante que ele conta numa das cartas dele. Francisco Matarazzo, além de tudo, era muito bem-humorado, né? Ele tinha, pelo que a gente vê... E ele falava, todo mundo disse que eu era tão inteligente. Eu falei, até um pouco sou. Mas ele dizia o seguinte, que as pessoas não consideram uns detalhes. Por exemplo, as vantagens comparativas que os europeus tinham com relação a quem estava aqui. Ele, na Europa, já não existiam mais escravos. Então, ele trabalhava lá com mão de obra remunerada. Então ele já tinha esse conceito de custo muito diferente, né, na cabeça dele. O que é o empreendedor mesmo, na realidade. Né? Claro, conhecia moenda de óleo, ele fazia esmagamento de óleo lá. Eu sempre digo, o Rica, quando eu fui embaixador do Brasil na Itália, que para mim também foi uma experiência fascinante, porque quase um século depois, né, você imagina, eu voltei para o país de onde a minha família saiu, representando o país que nos acolheu, né? Foi muito emocionante até quando eu fui como embaixador para Castellabate, que fizeram um feriado no dia. Mas eu me lembro que às vezes eu olhava assim da Piazza Navona, do terraço da embaixada para baixo, falava... Que é lindo ali, hein? Lindo. Nossa, quando Inocêncio X inaugurou aquela embaixada e já fazia os jogos náuticos lá na praça, Cabral estava praticamente chegando no Brasil, né? Então, a diferença também cultural da Europa para o Brasil era muito grande. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente ouve, eu quero saber. Diz que na década de 30, por quem nasceu, diz que o Conde Matarazzo passeava na Paulista de carro e fumava charuto, que era a parte turística de muita gente. Ia visitá-lo, vê-lo, isso é uma realidade mesmo. Porque também depois eu quero falar, porque ele fundou a Fiesp e o Ciesp, né? Fundou. Bom, então eu quero que você fale, você hoje é o... Ele foi para a Avenida Paulista, uma das coisas, lembrando, né, porque tem que lembrar a época, porque os imigrantes, e principalmente os italianos, eram meio discriminados. Você tinha lá, chamavam, né, os italianos os carcamanos, os libaneses os turcos, etc. Até hoje, né? E ele não era bem aceito de morar lá nos Campos Elíseos, onde a aristocracia toda morava. Então ele foi uma das primeiras casas na Avenida Paulista. Não, de fato que até quem me contava isso foi o senador Pedro Piva, que ele, quando era pequeno, fazia isso, que umas pessoas realmente paravam em frente à casa dele na Avenida Paulista para esperar ele sair, né, para ver para ver a figura. Então, ele era uma espécie de celebridade, né? Tem que lembrar, eu me lembro também que eu vi na Itália um discurso de um primeiro-ministro, em 1923, um primeiro-ministro falando no parlamento, eu li isso daí,
ele dizendo, relatando uma viagem dele, dizendo, olha, eu conheci o italiano mais rico do mundo. Só que ele estava no Brasil, era o Francisco Matarazzo e tal. Então, ele era vamos dizer, um mito no mundo, já em 23. Né? E pessoas muito especiais. Ele morava na Paulista, o que é 1200 e... Hoje, onde 1230, onde é o shopping, e o André, irmão dele, no terreno do lado, que era o que a gente chamava o 75, que eram dois vizinhos. O André tinha um quarteirão todo, onde depois foi o Banco Real, muitos anos, onde tinha um prédio de WeWork. Eu cresci lá até, nas duas casas, bastante. E tem que lembrar aqui, então, o Francisco cresceu, e o Francisco efetivamente era o patriarca da família, era o grande idealizador das coisas. O André era uma espécie de uma retaguarda dele. Ele, quando começou a crescer, né, a empresa foi desenvolvendo, foram fazendo outras fábricas, outros setores. Em 1914 começou a Grande Guerra. Tanto Francisco como André voltaram para a Itália para fazer a guerra e ficaram 2 anos na Itália, deixando a empresa na mão do Ermelino Matarazzo, que era o filho mais velho do André, do Francisco. O filho mais velho do Francisco era o Ermelino, o filho mais velho do André era o Francisco Matarazzo, sobrinho, que era o Titilo Matarazzo, que veio a ser um grande homem também, muito ligado à cultura aqui em São Paulo. Então, quer dizer, e daí a origem do título de conde deles. O André era o senador à vita, que se chama, e o Francisco, Conde Francisco. Quer dizer, essa um pouco foi a origem também, que as pessoas aqui, às vezes, confundem o título nobiliárquico com esnobismo, riqueza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, eu até quando aqui, às vezes, ironizam, eu falo, isso para o europeu tem um significado. É uma honraria que você recebe por ter tido um papel fundamental no seu país. E realmente alguém que já era um dos homens mais ricos do mundo, sair do país dele, os dois, saírem daqui, se mandar para a Europa para ficar 2 anos fazendo guerra na Guerra Mundial, mereciam ser reconhecidos. Infelizmente estamos acabando, que você se comprometa comigo, que você volte, para terminarmos a sucessão, terminarmos a parte pública, para a gente falar para o nosso assinante como é que é. Não, com o maior prazer. Entendeu? E principalmente fazer o paralelo do que era a gestão das empresas familiares com a gestão pública. E será só o nosso tema. Concluindo, que é uma frase que eu acho que fica para os nossos ouvintes, todo mundo critica muito a empresa familiar, falam da profissionalização. Olha no universo, no mundo, as empresas montadoras de automóveis que sobreviveram bem. Quais são? Ford e Fiat, as únicas que têm os acionistas ainda no conselho. Meu amigo, de coração, muito obrigado. Obrigado Foi você. um prazer imenso, você sabe o que eu esperava. Eu sou um apaixonado pela família Matarazzo, pela história. Eu acho que empreendedorismo se fala da família Matarazzo, se fala do Omar Fontana. Eu acho que são pessoas que fizeram empreendedorismo. Teve a família Antônio Hermínio de Moraes, mas esses dois para mim foram tudo. Construir o Brasil. Construir o Brasil. Todos e eu eles. quero te entregar esse livro. Muito obrigado, Muito Rica. obrigado de coração. Espero que você se comprometa a nos vir aqui. Você tem aqui exatamente gestão de pessoas nas empresas importante. Obrigado. Okay? Obrigado. Se você quer ver esse e outros programas, veja pelo nosso site, deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima.